Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte deste programa, iniciemos nossa manhã de domingo, nesse dia festivo do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão, pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Celebrar o batismo do Senhor Jesus é também recordar que nós um dia fomos batizados. E através do nosso batismo nascemos para Deus, mergulhamos no mistério da Igreja como filhos da Igreja. E o Senhor nos revestiu com o dom de sua Páscoa. O batismo de Jesus marca o início de seu ministério público. Jesus, o enviado do Pai, é agora manifestado como seu Filho amado e com a unção do Espírito é investido da missão de profeta, sacerdote e rei. Tal investidura será manifestada a partir de agora em sua vida pública, nas curas por ele realizadas, nos exorcismos, nos ensinamentos e, sobretudo, no mistério pascal, em sua paixão, morte e ressurreição, para onde toda a sua atividade pública aponta e onde essa atividade encontra seu significado. É tão belo celebrar este mistério. Na verdade, o Senhor Jesus, como Deus, não havia necessidade de receber o batismo de João, que é um batismo para a conversão. Mas o Senhor quis mergulhar seus pés naquelas águas do Jordão e receber a água na sua fronte pelas mãos do profeta para iniciar o seu ministério e ao mesmo tempo iniciar o novo povo de Deus, o novo Israel, a nova igreja. É interessante que esses três mundos do batismo são fundamentais também para a compreensão da nossa fé católica. O batismo nos faz profetas, sacerdotes e reis. Profetas porque a mensagem cristã ela é sempre algo que mexe, que fustiga o mundo pagão, o mundo de pecado, o mundo de desobediência. O cristão é profeta no meio das turbulências deste mundo. O profetismo que é ligado ao ministério ou mistério da palavra. A dimensão profética do nosso batismo nos liga à questão da evangelização e da catequese. Nós somos agentes do querigma e agentes também do ensino, da formação de novos cristãos. Um cristão não pode acomodar-se, ele precisa ter presente a necessidade de agremiar, agregar novos membros da fé cristã ao corpo de Cristo. O profetismo é também aquela dimensão que grita contra a injustiça, contra os males, contra as atitudes dos homens que vilipendiam os direitos de Deus. Quando a gente ouviu tanta gente gritar contra o fechamento das igrejas, é uma dimensão profética. Quando nós vemos muitas pessoas a gritar contra as injustiças, é uma dimensão profética do batismo. Nós não podemos nos calar diante das realidades que estragam a pessoa humana, que destrói a família. Quando nós ouvimos os gritos contra a aprovação de leis de aborto, isso é profetismo. Porque
O cristão defende os direitos de Deus, e os direitos de Deus sempre estão ligados aos direitos da pessoa humana. A dimensão sacerdotal do batismo é aquela dimensão orante, celebrativa. Um pai de família, uma mãe de família exerce um sacerdócio ministerial no seio da família. Eles podem abençoar os filhos, abençoar os alimentos. Eles podem invocar as bênçãos de Deus sobre a casa, sobre a família. É a dimensão sacerdotal. O sacerdote oferece o santo sacrifício do altar. E as pessoas já, pelo batismo, são investidas dessa dimensão sacerdotal. Nós somos chamados a cultuar a Deus, a oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa oração, que tem como ponto máximo no santo sacrifício da Eucaristia, da Santa Missa. E a dimensão real é a dimensão do serviço. Cristo é o rei pobre, é o rei que não ostenta uma coroa de ouro, mas a coroa de espinhos. Cristo lava os pés dos seus discípulos, ele serve, ele cura, ele consola, ele multiplica o pão e o peixe para alimentar os famintos, ele conclama com a sua palavra as pessoas a viverem o amor, a justiça e a fé. São momentos bonitos da vida de nosso Senhor que acrisola esse tríplice munus que você, batizado, tem impresso na sua alma pela marca indelével do batismo. Você é profeta, sacerdote e rei. Vamos à palavra de Deus. Do Evangelho de Marcos 1, 7 a 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Veja que no batismo do Senhor Jesus há uma manifestação trinitária. Por isso o batismo, ele é um sacramento que invoca essa dimensão trinitária, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, ao ser batizado, recebe a moção do Espírito e a palavra do Pai, a Trindade agindo. É interessante esses detalhes tão belos, né? E aqui nós podemos lembrar que a missão de nosso Senhor no mundo foi uma missão para agradar em obediência ao Pai. Tudo que Jesus realizou, seus discursos, seus milagres, foi sempre em vista da obediência e da unidade com o Pai. Tanto que no momento derradeiro na cruz, quando da consumação do sacrifício, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Pai foi sempre o foco de todo o orar, de todo o realizar, de todo o fazer de Cristo. O Pai sempre recebeu a obediência do Filho. Eu creio que para nós é muito forte isso. Somos, como católicos, chamados a uma obediência. Nesses tempos confusos que nós vivemos, tempos de relativismo, tempos em que cada um tenta criar para si a sua teologia, a sua concepção moral, o seu modo de ser, muitas vezes desprovido da objetividade da Sagrada Escritura, da tradição, do magistério perene da Igreja, nós somos chamados a essa obediência. A obediência é fundamental, porque a obediência quebra o orgulho. O orgulho atrapalha, ele cria uma cisão no coração da pessoa humana e não a deixa obedecer. E você começa a buscar as suas satisfações, você começa a obedecer a você mesmo. E aí tudo se complica, porque nós somos chamados à obediência ao Pai.
ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos redimiu pela força do Teu Filho e que nos sustenta, que nos alimenta, que nos impulsiona pela força do Espírito. Todo o mistério ocorrido na grandeza do batismo do Senhor também ocorre na nossa vida. Quando nós fomos batizados, e aqueles que serão batizados, eles receberão esta graça de uma presença trinitária muito forte. O batismo marca-nos para a eternidade. É um sinal de eternidade que ostentamos em nós de modo indelével, pois o batismo cria uma marca interna, profunda, na dimensão espiritual da pessoa humana, no mais profundo do seu ser, fazendo-o configurado a Cristo, no poder do Espírito Santo, na imagem do Pai. Hoje é um dia muito bonito. Não deixe de rezar diante do altar hoje, de comungar, agradecendo a Deus pelo seu batismo, por aquele sacerdote ou ministro que ministrou o batismo a você na infância ou em que data fora. Não deixe de agradecer a Deus o dom do seu batismo, pois pelo batismo nós fomos mergulhados, como diz São Paulo, no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. O cristão é um soldado do Senhor Jesus neste mundo. O batismo nos impulsiona à prática da justiça, da fé, do amor, da caridade, da humildade. Que Deus nos ajude a manter acesa a chama do nosso batismo recebida naquele dia. Que esta luz que representa o Espírito, a Páscoa de Cristo, o mistério da sua ressurreição, nos acompanhe e nos faça cada vez mais seres humanos melhores, mais humildes, mais santos e mais dedicados. Amanhã começaremos a nossa novena a São Sebastião aqui no nosso programa. Fique com Deus e agora vamos à bênção e à oração. Pai Santo, Deus de amor, abençoa o ouvinte deste programa, as famílias que nos acompanham. Abençoa, Senhor, os sacerdotes que irão presidir o mistério da Eucaristia no dia de hoje, os diáconos que vão ajudar, os leitores, acólitos, todos que estarão envolvidos na liturgia belíssima do batismo do Senhor. Abençoa nossas paróquias, Senhor, nossas comunidades, nossas igrejas, nossas equipes, nosso povo, especialmente os doentes, os idosos. Abençoa aqueles que não poderão ir à missa em razão da pandemia, em razão da doença que vive neste momento em casa ou no hospital. Tenha misericórdia, Senhor, dos que sofrem e conceda-lhes a cura e a paz. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.